Olá pessoal, então eu estou aqui para apresentar o meu projeto para vocês. Meu nome é Jossane Ferraz, o nome do meu projeto é Ler para Crescer. Então eu escolhi esse título porque o meu projeto é direcionado para crianças de 7 a 12 anos. Então, no caso, crianças e aí entrando já na pré-adolescência. Eu escolhi uma bibliografia variada para poder atender as diferentes faixas etárias. E por que eu escolhi essa faixa etária? Porque as crianças com 7 anos, então digamos que elas estão acabando de ser alfabetizadas, estão sendo alfabetizadas, mas que as crianças de 7 anos já sabem ler e já podem ter acesso aos livros. Claro que muito antes também, mas as crianças de 7 anos já têm autonomia para escolher. Então, eu acho que essa é a fase mais importante para a gente incentivar a leitura. Então, é por isso que eu escolhi fazer um projeto partindo da idade de 7 anos. Então, Ler para Crescer, porque esse é o nome do projeto. Eu proponho uma bibliografia que fala um pouco sobre a diversidade, sobre a aceitação, o aprendizado, compartilhar as coisas com os outros. Então, na minha bibliografia, a gente tem livros como o livro da Ana Maria Machado, Bisabia Isabel, que conta a história de uma menina que acaba tendo uma relação com a sua avó, que já morreu. Então, ela entra numa fantasia de que essa avó existe, que essa bisavó existe, e ela acaba descobrindo coisas sobre ela mesma. Menina Bonita, do Laço de Fita, da Ana Maria Machado, que é a história de um coelho, que ele conhece uma menina pretinha, e ele acha ela tão bonita que ele queria ter uma filha pretinha. E aí, ele descobre como é que ele faz e tal. E então, esse livro fala de um jeito muito gostoso sobre as diferenças de cor, por exemplo. Meu Amigo Jim é a história de 2 pássaros, um branco e um preto, um de floresta e um de mar. E ele também fala sobre conviver com as diferenças. Ana Guto e o Gato Dançarino é a história de uma menina que ela fazia coisas muito diferentes. Ela tinha habilidades manuais, mas ela tinha vergonha de mostrar isso para os outros. Aí o Guto e o Gato aparecem para mostrar para ela na história que as coisas que ela faz são incríveis e que ela tem que ter coragem de mostrar para os outros. E aí ela acaba tendo bastante sucesso com as peças que ela cria, as coisas que ela inventa. A Ararinha do Bico Torto, do Valcir Carrasco, que conta a história de uma ararinha que ela nasceu com o bico torto e ela foi meio que rejeitada pela sua família, porque também a sua mãe não conseguia alimentar ela. Mas aí ela caiu do ninho e foi salva por um fotógrafo e o seu filho, que cuidaram dela, e depois essa ararinha pôde crescer, ter uma família. E também o livro Eugênia e os Robôs, da Janaína Takitaka. Esse livro é a história que eu vou ler para vocês. Ele fala... Bom, vocês vão ver um pouco sobre o que o livro fala durante a leitura. Mas só para finalizar essa parte da explicação do projeto, eu acho que a infância também é um momento para a gente trabalhar essa questão da inclusão. E esses livros tratam de uma maneira muito lúdica, muito bonita, algumas dessas questões. Então vamos lá? Eugênia e os Robôs. Capítulo 1. Uma coisa é certa. Existem tantos tipos de crianças no mundo quanto há diferentes espécies aquáticas no oceano. Eu explico. Assim como não é possível encontrar 2 sardinhas exatamente iguais, por exemplo,
Certamente não há um filhote de gente como o outro. Algumas crianças gostam de futebol, quadrinhos de super-herói e bolo de chocolate. Outras preferem livros de aventura, colecionar pedrinhas redondas e adoram balas de goma em forma de aranha. Conheci uma vez uma menina que achava muito divertido ir ao dentista e posso garantir quase com certeza que ela não estava mentindo. Eugênia não era apenas única como qualquer outra pessoa no mundo. Era drasticamente, irremediavelmente, completamente diferente de qualquer outra criança. O que estou tentando dizer é que Eugênia jamais seria amiga da menina do dentista, por exemplo, que de certo é uma das figuras mais esquisitas que já conheci. Também nunca se sentaria na mesma mesa do menino que acordava mais cedo no domingo para estudar matemática, ainda que gostasse muito dessa matéria. Eugênia poderia ser considerada um objeto de estudo interessantíssimo por muitos cientistas, se não fosse uma menina de 11 anos bastante confusa, em conflito com a vida e que simplesmente não conseguia fazer amigos. O problema dela era bem complicado. Seria como se pedissem que você pilotasse um submarino, ou que fizesse do zero sorvete napolitano, ou que lambesse seu próprio cotovelo. Agora imagine que o resto do mundo lambesse o cotovelo pilotando um submarino enquanto toma sorvete napolitano feito pelas próprias mãos, assim, facinho, como quem passeia no parque. Aposto que você ia ficar achando que o mundo estava de brincadeira. Mas era mais ou menos assim que Eugênia se sentia. Ninguém, entretanto, poderia acusá-la de nunca ter tentado. Ela simplesmente havia esgotado todas as maneiras de começar um papinho normal no recreio da escola, na fila da cantina, na condução escolar. O problema é que todos os diálogos eram mais ou menos assim, quando alguém puxava assunto. Oi, Eugênia, tudo bom? Não. E era a mais absoluta verdade. Como poderia estar tudo bom? Todas as coisas do mundo estavam funcionando perfeitamente? Nada mais ou menos? Nada nem um pouquinho ruim? A pergunta era fácil. A resposta certa deveria ser não, certo? Errado. A maioria das pessoas dava de ombros, pensando que aquela menina era meio estranha mesmo. Uns realmente se ofendiam. Eugênia é grosseira, nariz em pé, louca, todas as anteriores. Ela observava com muita atenção e tentava sem sucesso fazer o que as pessoas pareciam nascer sabendo. Abria o maior sorrisão e sapecava um "Oi, tudo bem?" para a menina que tinha acabado de levar um tombo daqueles que praticamente arrancam o joelho fora. A menina tinha lágrima nos olhos e ainda assim respondeu: "Tudo." Para Eugênia, era o mais intrigante dos comportamentos. O tipo de coisa que a deixava paralisada. Como alguém conseguia interpretar aquela multidão de sinais contraditórios? O pânico tomava conta de Eugênia. E ela saía correndo em disparada até suas pernas começarem a tremer. Deu para perceber a gravidade da situação, certo? Cada nova tentativa de encontrar um amigo era acompanhada de risos e zoações. A rejeição era geral. Eugênia não conseguia fazer amizade com a professora, com a moça da cantina, com os colegas de classe ou com qualquer pessoa do planeta. Então, passou a evitar todos categoricamente. Concluiu, com um suspiro, que não valia o esforço, mas se conformou em passar o resto da vida sem nenhum tipo de companhia. Acho que eu me esqueci de mencionar uma coisa muito importante sobre Eugênia. Ela era muito inteligente, mesmo. Muito mais inteligente do que eu, você, Albert Einstein, Leonardo da Vinci e o cara que inventou o videogame, todos juntos. O
O esforço que ela dispensava ao tentar fazer amigos era o oposto do que ela fazia para quase todas as outras atividades mentais. Aos 11 anos, ela já havia desmontado e montado diversas vezes todos os aparelhos eletrônicos da casa com tanta habilidade que seus pais não perceberam a façanha. Tampouco se espantaram diante da melhora na imagem da TV, da velocidade do computador e da eficiência da máquina de café, que antes produzia um líquido morno bem ruinzinho e agora dava de 10-0 na cafeteira chique do bairro. Eugênia também havia lido todos os livros de mecânica e elétrica avançadas de seu pai, engenheiro, e corrigido alguns errinhos do autor com anotações em post-it coloridos. Um dia, no banho, descobriu como construir uma nave espacial enquanto ensaboava os dedos do pé. Mas deixou para lá porque não conseguia pensar em uma boa razão para visitar a Lua. Até onde ela sabia, lá era deserto, meio feio e sem graça. Então, ela decidiu resolver o problema à sua maneira, mais fácil e natural. Sua única chance de fazer amigos seria seguir o significado da frase ao pé da letra. Afinal, as pessoas não diziam que a amizade é algo que se constrói? Capítulo 2. Eugênia já tinha o plano perfeito traçado em sua mente. Agora, era uma questão de meros preparativos. E nisso, felizmente, ela era muito boa. Não seria fácil, claro, mas era completamente possível. O mais complicado seria manter tudo em segredo de seus pais. Os pais de Eugênia, aliás, eram como o resto do mundo para ela. Indecifráveis. Com frequência faziam coisas estranhas e a deixavam ligeiramente nervosa. Tanto o pai quanto a mãe pareciam estar sempre insatisfeitos com ela. Preocupavam-se com coisas bobas. Àquele ponto, Eugênia já os tinha declarado as pessoas mais difíceis de entender do mundo inteiro e deixado o problema registrado como sem solução. O dia havia começado como qualquer outro. Eugênia fez questão de que fosse assim. Você, que está lendo esse texto, pode até gostar de variar o café da manhã e comer bolacha recheada sabor doce de leite em um dia e pão com manteiga em outro. Mas, se havia algo que acabava com o humor dela, era uma mudança no cardápio da primeira refeição. Todo santo dia, Eugênia montava o mesmo sanduíche. 2 fatias idênticas de pão de forma, sem casca e sem grãos, cortadas em triângulos e recheadas com queijo molinho e peito de peru, acompanhadas de suco de laranja. Tinha de ser coado, obviamente, já que Eugênia detestava sentir aqueles gominhos nojentos presos entre os dentes. Após o café da manhã, Eugênia pegou a mochila, os livros e os cadernos e saiu do prédio como quem vai à escola. Deu até um sorrisinho amarelo para os pais, algo que vinha ensaiando em frente do espelho todas as noites. Virando o quarteirão, onde costumava pegar a condução escolar, escondeu-se atrás de uma enorme moita. Bom, e agora eu vou deixar vocês com curiosidade para conhecer o finalzinho da história. Então esse foi um trecho de Eugênia e os Robôs. Obrigada.